Os irmãos que tiver as suas Bíblias, abre. Hoje a gente vai falar dois capítulos, capítulo 8 de Marcos 8 e Atos 2. Conforme os irmãos já viram ali no slide na televisão, ali já tem uma pergunta: quem é você, o homem que não se conhece? A princípio, a gente vendo essa frase, parece até mesmo uma mensagem motivacional. Quem é você? Mas é muito mais além do que isso. Porque a gente vai ver a transição de dois estados no capítulo 8 de Marcos e depois no capítulo 2 de Atos. Os discípulos em Marcos, eles eram, em determinada situação, eles eram de um jeito, depois em Atos, eles se transformam em outras pessoas completamente diferentes. Ou seja, eles se transformam em aquilo que Jesus esperava de cada um deles. Semana passada a gente falou sobre Neemias e vai ficar uma semana sim, uma semana não, falando sobre a revista. Então, na próxima semana a gente dá continuidade na revista, continuando sobre a história de Neemias. Então, Marcos 8, do versículo 1 em diante, diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se deixarem em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: Donde poderá alguém satisfazer-lhe de pão aqui no deserto? Perguntando-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E tinham também uns poucos peixes, e tendo dado graças, ordenou que a multidão nos pusessem diante. E começaram a saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000 e despediu-os. Aqui vai retratar novamente a multiplicação de pães e de peixes. A gente vê que é uma segunda multiplicação. Se a gente pega nos capítulos anteriores, que se encontra no mesmo Marcos, que vai estar mais para trás no capítulo 6, do versículo 30 em diante, a gente vai ver que é a primeira multiplicação de pães. Essa primeira multiplicação de pães e peixes foi para provar para aquele povo judeu quem era Jesus de verdade. Depois, na segunda multiplicação, foi para os gentios, para mostrar quem era Jesus de verdade. O interessante é que a gente para analisar, esses 2 capítulos quase que repetem as mesmas palavras nesses 2 capítulos. Então, o que o autor está dizendo nesse momento? Ele está dizendo que o mesmo milagre está se repetindo novamente, mas só que dessa vez de proporção muito maior do que as pessoas imaginavam. Porque a princípio era para os judeus, agora se transformou também para os gentios. E ali a gente vê ao decorrer desse 8, como que eu posso dizer hoje na linguagem, um certo conflito entre a personalidade dos discípulos. Conforme eu falei, no capítulo 8 de Marcos, eles são um tipo de discípulos. Depois, em Atos 2, eles são outros discípulos completamente diferentes. Por isso, a causa desse título, dessa mensagem de hoje, desse ensino: quem é você de verdade? Essa é uma mensagem, essa é um título para cada um de nós. Quem somos nós de verdade? Porque ao longo das nossas vidas, nós vamos assumindo papéis, responsabilidades, mas no fundo, quem nós somos de verdade? Eu falo por experiência própria, ao longo da minha vida, eu sempre fiz coisas, não porque eu tinha vontade de fazer, mas que eu queria ser alguma coisa para alguma pessoa. Eu pego como exemplo, durante muitos anos,
Eu estudei muito, fiz faculdade, só que em um determinado momento eu percebi que eu estava fazendo esses estudos não para me transformar uma pessoa melhor, mas para que eu viesse ter uma oportunidade melhor dentro da minha empresa. Ou seja, eu não estava fazendo por causa do conhecimento, mas eu estava fazendo por causa do reconhecimento de outras pessoas. E nesse meio momento eu fui me perdendo de quem eu era de verdade. Então, essa pergunta não é só para mim, mas para cada um. Quem nós somos de verdade? Porque devido às situações do dia a dia, as situações que vão acontecendo nas nossas vidas, nós vamos nos perdendo da nossa verdadeira identidade para aquilo que realmente Jesus nos chamou de verdade nessa terra. Que muitos acham que é apenas para um culto, para um culto de domingo, para um culto de quarta, mas é muito mais além do que isso. Jesus nos chamou para uma obra, para espalhar um reino muito maior que não cabe dentro de uma igreja, um reino expansivo que vai muito além de dentro das igrejas. E ali então existem dois lados. O lado superficial, que muitas pessoas quando dizem quem é você de verdade, muito se acontece em entrevistas de empresas, que é uma das perguntas que muitos fazem para as pessoas que estão sendo entrevistadas. Quem é você de verdade? E nessas respostas começam então respostas genéricas. Começa a falar que ele é bom nisso, que ele é bom naquilo e diversas outras coisas. E essas respostas genéricas vão definindo essas pessoas como elas são de verdade. Mas a essência dessas pessoas não são isso que elas fazem. O que muitos falam então? O seu nome, o seu sobrenome burocrático, o seu cargo, sua função na igreja e a sua denominação religiosa. Então a gente vai se pautando com base nisso. Mas só que o que Deus espera de cada um de nós, a pergunta do eterno, não é o que você faz, mas a sua identidade diante de Deus. Existe uma pergunta que Deus faz ao longo de toda a história bíblica, como a mesma urgência: quem é você? E essa construção desse espectador dessa história, conforme diz ali, a maioria nunca responde essa pergunta, porque um sistema falso foi construído ao seu redor, tijolo por tijolo, pressões sociais, tradições religiosas, regras e formalidades. O resultado é uma versão domesticada, encolhida e assustada. Uma pessoa que não se acha digna e vive como uma espectadora da própria fé. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe. Isaías 29:13. E aqui retrata uma coisa muito importante. Isaías 29:13, do versículo 1 em diante, diz assim: Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou a seu arraial. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Conforme a gente viu no culto de quarta-feira, a gente viu o pastor Daniel falando sobre uma coisa muito importante, sobre o fato de você não ler a Bíblia, mas sim você meditar em cima da Bíblia. Porque se a gente pega um texto desse, um texto, entre aspas, seco, a gente vai entender quase nada desse texto, porque a gente não sabe o que aconteceu por detrás desse texto. Mas se a gente pega lá atrás, o que está falando aqui, basicamente Isaías está trazendo um julgamento para o povo de Jerusalém. E aqui deixa bem claro que Jerusalém é retratada como Ariel. Tanto que ele fala que ai de Ariel, da cidade de Ariel. Sempre quando há um ai dentro da Bíblia, a gente vai ver que é um pranto ou um lamento, conforme a gente viu em uns estudos passados falando sobre Mateus, que falava sobre os ais de Jesus ao longo da história. Então, esse ai de Isaías é basicamente a mesma coisa. É como se Isaías estivesse dizendo: eu queria tanto que vocês fossem diferentes, mas através das suas atitudes, o meu julgamento, Deus vai vir sobre cada um de vocês. Isaías traz esse julgamento, então, através de Deus para aquela cidade, conforme mostra aqui do título: profecia contra Judá infiel, promessa de livramento.
Então, a cidade de Jerusalém é representada como Ariel. O que significa Ariel? Ariel significa altar de Deus. Lá ele estava como se estivesse dizendo um sarcasmo diante dessa fala. Ele estava dizendo que o altar de Deus ali, eles estavam se preocupando mais com os seus rituais do que com as próprias almas das pessoas ao seu redor. Então, ali eles estavam fazendo basicamente a mesma coisa que em Mateus as pessoas que Jesus xinga ali naquele momento, repreende naquela situação, está fazendo a mesma coisa Isaías naquela situação. Então, e ali é interessante que ele fala: Davi assentou-se o seu arraial, acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. O que ele está dizendo sobre esse ano a ano? É como se fosse uma repetição, porque no judaísmo existem 3 festas que são as mais importantes, que são as festas do tabernáculo, a festa de Páscoa e outra festa que eu não estou lembrando o outro nome, mas são 3 festas específicas dos judeus. Então, basicamente, eles são dessa forma, eles focavam apenas nessas 3 festas, esqueciam de todo o resto, a adoração a Deus. Então, ali eles estão dizendo ano a ano, então eles repetiam todo ano essa mesma tradição, todo ano esse mesmo ritual dessas festas. E acaba então que eles eram uma religiosidade vazia. Então ele está dizendo ali, ano a ano e sucedam-se as festas. Sucedam-se é continuação, suceder é continuar. Então Isaías está debochando naquele momento daquelas pessoas. Já que vocês querem fazer essas festas todos os anos da mesma forma, então continue da mesma maneira que vocês estão fazendo. Podem continuar, porque independente de que vocês façam, o julgamento de Deus vai vir sobre as suas vidas. E Isaías traz essa repreensão mostrando que eles estavam sobre uma ilusão de quitação espiritual. Então, eles estavam fazendo a mesma coisa ano após ano, da mesma forma, sem se importar quem eles eram de verdade, o que Deus esperava da vida delas. E a gente leva em consideração, não é muito longe do que a gente tem vivido nos dias atuais. A gente acaba se deixando levar por essas situações e acaba repetindo ano a ano a mesma coisa. O que muda de verdade diante das nossas vidas? O que realmente Deus faz nas nossas vidas que pode realmente mudar as pessoas ao nosso redor? Então a gente vê que repete-se a mesma coisa novamente no tempo que passou lá em Isaías e acontece também no nosso tempo até os dias atuais. E ali, então, esse retrato de Isaías. Ali estava qual que era o motor principal, a religião, que era o formalismo, rituais e obrigações. Mas o que Deus esperava? Uma metamorfose e uma transformação interna. E o posicionamento, um espectador, uma fé de segunda mão, herdada e decorada. O que Deus esperava era um participante, uma experiência e convicção de primeira mão. E o resultado era distância confortável, aparência de proximidade. E Deus esperava intimidade genuína e um encontro de identidade. Então a gente vê ao longo da história, Deus nunca quis que fosse religião, mas sempre quis que fosse intimidade profunda com Ele. Desde lá do passado, de Gênesis, sempre foi um relacionamento. Mas o ser humano, ao longo da história, sempre quis complicar, sempre quis estabelecer hierarquias, religiões, sempre estabelecer apenas rituais, ao invés de ter um relacionamento íntimo. Porque um relacionamento íntimo vai exigir da pessoa um reconhecimento interno da própria pessoa. Então a pessoa vai ter que se olhar para dentro de si e ver que ela realmente é dentro de si mesma. Porque a aparência externa, ela é bonita, mas a aparência interna que é a podridão que muitas pessoas não enxergam. Então, a gente vê que Deus sempre espera isso da pessoa, mas muitas das vezes não é o que é correspondido das pessoas. Então, ali os dois motores e a falácia da proximidade. Andar ao lado de Jesus não garantiu que os discípulos entendessem quem ele era, ou quem eles mesmos eram. Então, ali a representação tinha proximidade física, eles estavam lá, viam os milagres, ouviam os ensinos. A barreira invisível, a mente carnal, operando na lógica do mundo, causando cegueira espiritual. E ali aquele ponto central é a verdadeira identidade.
Então ali os discípulos estavam próximos de Jesus, eles conheciam os ensinos, os milagres, viam diversas coisas, mas essa barreira impediam eles de ver realmente quem eles eram de verdade diante de Deus. E, se eu não me engano, foi até mesmo na quarta-feira que o pastor falou sobre crer. E o interessante é que o ato de crer, a gente pode muito bem acreditar que a gente vai conseguir alguma coisa, mas se essa crença não for genuína, uma crença genuína, o que seria? Seria uma crença que você está vendo que as situações não são favoráveis para acontecer, mas mesmo assim você continua acreditando que aquilo vai acontecer na sua vida. Isso é crer de verdade. Jesus fala que se vocês crerem, vocês farão obras maiores que eu fiz. Então essa crença não é apenas crer no seu nome, mas crer dentro do seu interior que você vai conseguir aquilo que você está buscando. Para crer, existe esse pequeno detalhe que é essa barreira invisível que acaba nos impedindo de achar e ver quem nós somos de verdade diante de Deus. E a linha do tempo da incompreensão, que ali está em João 2:22, os discípulos não entendem isso a princípio, a destruição e a reedificação do templo. Depois, o lavar dos pés, que é a confusão e a resistência de Pedro diante de um mestre que serve. Depois a promessa do Consolador, Senhor, mostra-nos o Pai, isso não basta. E depois a prisão no Getsemane, Pedro nega o mestre, ele sabia o nome de Jesus, mas não sabia o nome de Jesus havia colocado nele. Então ali é uma jornada de autoconhecimento. Uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos que foi muito necessário. Conforme falei, eu busquei diversos conhecimentos ao longo da minha vida. Mas depois de um tempo eu entendi que eu apenas precisava acreditar em mim mesmo e ter a compreensão de quem eu sou de verdade. Porque todo conhecimento que eu adquiri hoje, se eu for levar em consideração, não vale nada. Porque tudo aquilo que eu descobri depois desse conhecimento é que vale tudo. Então a gente leva muito em consideração, falo por experiência própria, que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que me esforçar nisso ou naquilo, mas e nós de verdade por dentro? Quem nós somos de verdade? É isso que importa de verdade. Então os discípulos, ali, a princípio, eles não entenderam a destruição e a reedificação do templo. Discípulos não entenderam isso a princípio. João 2:22. João 2:22 diz assim: Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante essa festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Jesus havia dito para os fariseus, em um determinado momento, se não me engano, em Mateus, que eles poderiam destruir o templo, mas ele iria reedificar o templo depois de 3 dias. E aqueles fariseus, naquele momento, eles estavam entendendo o templo de Salomão. Eles entenderam, nós demoramos 40 anos para construir esse templo. Como que você vai reconstruir em 3 dias? Mas Jesus estava falando ali da sua ressurreição, que ele iria ressuscitar depois de 3 dias. E aqui entra, conforme falei, um caso muito importante sobre a leitura da palavra. Não apenas ler, mas você compreender a história do que está por detrás disso tudo. Pode ser que a princípio os discípulos foram assim, eles apenas liam, conheciam a lei, mas eles não entendiam o que as palavras da lei estavam dizendo de verdade. E é isso que importa e é isso que faz muita falta nos dias atuais para nossas vidas. Ter a compreensão de cada palavra, o que ela está querendo dizer de verdade. Porque se a gente pega aqui uma letra específica, para nós não significa nada, mas dentro do hebraico, a gente vai ver que apenas uma letra tem um significado muito grande que a gente nunca sequer imagina. Então, uma palavra no hebraico significa muitas coisas, mas para nós pode significar apenas uma coisa. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão.
E depois o lava-pés, que Jesus lava os pés dos discípulos, que naquela época era considerado um ato que apenas os servos deveriam fazer esses lava-pés. Então, Pedro, naquele momento, ele não aceita Jesus lavar os seus pés. Depois a promessa do Consolador, João 14:8. Diz assim: disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai? E por último, a prisão no Getsemane, que Pedro nega ao mestre diante daquele ato, que perguntam para Pedro se ele conhecia Jesus, e naquele ato ele não reconhece Jesus como um conhecido dele. E aqui entra outra coisa muito importante, conforme falei, sobre esse conhecimento da nossa própria personalidade. Se Pedro realmente ele conhecesse quem ele é de verdade, porque a gente vai ver ao longo da história, depois os próprios discípulos deram a sua vida em prol esse reino, em prol esse Jesus que eles tanto pregavam. E depois a gente vai ver que muitas outras pessoas também deram as suas vidas ao longo da história, também em prol desse nome chamado Jesus. Então, para você compreender Jesus de verdade, você precisa compreender quem é você primeiramente. Porque você compreendendo você, você vai compreender quem é Jesus. Compreendendo quem é Jesus verdadeiramente, você compreende aquilo que ele espera da sua vida. E ali, os dois tipos de homem, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, a visão dos discípulos antes da cruz. A lógica do poder, disputavam quem seria o maior. Lucas 22:24. Lucas 22:24 diz assim: E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominaram sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois aqueles que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando a 12 tribos de Israel. E outra sobre a lógica da vingança, que se encontra em Lucas 9:54, que eles queriam mandar fogo do céu, que é uma passagem muito conhecida, que naquele momento os discípulos vão tentar pregar em determinado lugar, e aquelas pessoas não aceitam os discípulos naquele lugar. E a reação deles é falar para Jesus se eles poderiam pedir para Deus mandar fogo sobre aquele lugar para consumir aquele povo. Que diz aqui em Lucas 9, do 51 ao 56. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de Samaritana. Numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez?
Voltando-se, porém, repreendeu-os e diz: Nós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Para salvá-las, e foram para outra aldeia. E aqui é uma característica de um não discípulo verdadeiro de Jesus. Porque um discípulo verdadeiro de Jesus, ele não iria estar dizendo esses tipos de palavras. A gente vê e sabe muito bem, ocorre muitas das vezes também no nosso meio a tal da vingança entre próprias pessoas que estão dentro do mesmo lugar. E isso denota uma imaturidade por parte daquelas pessoas que praticam tais obras. Porque se eles fazem isso, eles não conhecem verdadeiramente o Jesus que elas estão servindo. Conforme Jesus repreende aqui eles, falando: não sabeis de que espírito sois. Então, quando a pessoa ela não sabe de verdade quem ela é em Jesus, ela acaba se deixando levar por qualquer situação ao contrário daquilo que ela está passando. Então, diante de atos de pressão, ela acaba cedendo a esses tipos de situações que acontecem, conforme falei, também no nosso meio. Com os discípulos não foram ao contrário. E o outro, reino terreno, esperavam uma revolução política contra Roma. Então a vinda de Jesus, aparentemente, para muitas pessoas, não foi aquilo que foi predito ao longo da Bíblia, mas sim, eles achavam que Messias iria vir como uma pessoa que iria destruir o Império Romano. Porque o Império Romano estava imperando naquele momento, estava causando diversas dificuldades para aquelas pessoas naquela situação. E Jesus veio como um Messias. Muitos entenderam Jesus como um Messias destruidor, um Messias fazedor de justiça. Mas a gente vê que Jesus veio completamente ao contrário. Ele veio com o intuito de, conforme ele deixa bem claro, não para trazer guerra, mas sim para trazer paz e redenção para aquelas pessoas e para todo mundo. Então Jesus não faz a expectativa de todas as pessoas que achavam que ele viria para isso. E a outra diferença é o homem espiritual, a visão do reino, que é a lógica de serviço. O maior é o que serve. A lógica da graça, salvação, não destruição, reino sobrenatural, uma revolução interna no coração humano. Então, o verdadeiro homem espiritual, ele é completamente ao contrário de tudo aquilo que a gente faz no nosso homem natural. Que o nosso homem natural, ele vai sentir raiva, vai sentir tristeza, desânimo, mas o homem espiritual é completamente ao contrário disso tudo. O homem natural reflete aquilo que é do reino, que são as atitudes positivas relacionadas ao reino. A ferramenta errada para a porta certa. 1 Coríntios 2,14 diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural está fadado à confusão, não por falta de inteligência, mas por tentar processar uma realidade sobrenatural com instrumentos carnais. Antes de Pentecostes, os discípulos operavam no sistema antigo. Eles precisavam de uma intervenção de cima. Então os discípulos eles estavam interpretando as situações apenas no seu lado carnal. E a gente vê que na multiplicação foi dessa forma também. Jesus multiplicou os pães uma vez e depois multiplicou os pães novamente, na segunda multiplicação. E o interessante que a gente pega para analisar essa diferença de tempo entre a primeira e a segunda multiplicação foi algo em torno de 3 a 6 meses, mais ou menos. Então, de 3 a 6 meses foi o suficiente para os próprios discípulos esquecerem quem era Jesus de verdade. Então, se a gente discerne apenas as coisas que acontecem dentro da presença de Deus, apenas carnalmente, ou seja, apenas tentando ver um significado, a gente não vai entender o lado espiritual daquilo. Por isso que muitas pessoas não recebem aquilo que elas tanto querem, não recebem suas curas, seus milagres, não recebem diversas outras coisas que elas pedem para Deus. Porque conforme deixa bem claro, que muitas pessoas pedem, mas pedem da forma errada, pedem apenas para os seus próprios fazeres, não entendem que existe todo um lado espiritual de trás de toda a sua petição para Deus.
Então, os discípulos também não entenderam isso, queriam entender as coisas espirituais que eram apenas discernidas com o espírito, com o seu carnal. E ali, o que eles viveram? Eles viram 5 pães e 2 peixes alimentarem 5.000 pessoas e sobrarem 12 cestos. O fato histórico, os discípulos seguraram o milagre da multiplicação nas suas próprias mãos. Ou seja, eles tinham nas suas mãos aquilo que aos olhos humanos era praticamente impossível de acontecer. Se hoje a gente fazer a mesma coisa, a gente vai ver que não vai acontecer da mesma forma. Então, era uma coisa naturalmente impossível de ser acontecida, mas eles viram isso acontecer bem diante dos seus olhos. E no dia seguinte, diante de 4.000 pessoas no deserto, eles perguntaram: como poderemos alguém fartar os pães aqui? E a conclusão, a experiência vivida não se converte automaticamente em fé. O passado carnal acumula apenas memória, não revelação. Informação sem o Espírito não transforma. E ali aquela parte que se encontra em Marcos 8, do 11 ao 13, que diz assim: o fermento dos fariseus. E entrando logo no barco com os discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os em torno, entrou no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar o pão, e o barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: olhai, guardai-vos de que o fermento dos fariseus e do fermento dos Herodes. E arrazoaram entre si, dizendo: e por que não temos pão? E Jesus, conhecendo-lhe isso, disse-lhe: para que arrazoais que não tendes pão, não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Aqui naquele momento, Jesus acaba de fazer essa segunda multiplicação de pães. E diante desse ato, vêm os fariseus tentar confrontar ele naquela situação. O interessante é que eles acabaram de ver Jesus multiplicar pães. Eles viram o próprio milagre, mas eles estavam pedindo para Jesus fazer um sinal. E a gente vê que eles estavam vendo apenas com os seus olhos, mas eles queriam apenas mais um sinal para que eles viessem mais uma vez tentar confrontar Jesus. Jesus, conforme deixa bem claro aqui, ele suspira profundamente. Esse suspiro profundamente mostra uma pessoa que está, de certa forma, não tendo mais paciência com tanta incredulidade. Igual aquela pessoa que ela começa a não ter mais paciência com outra pessoa, ela começa a suspirar profundamente. Jesus começa a ter esse quesito também. Ele começa então a não ter mais paciência com tanta hipocrisia, porque eles queriam um sinal, mas ele mostrou o próprio milagre diante dos seus olhos. E aqui mais para frente ele fala: e ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E esse fermento aqui, Jesus está falando para aquelas pessoas naquela situação, para que elas venham se guardar, para que elas não venham entrar dentro da mesma corrupção dos fariseus e também de Herodes. Esse fermento aqui representa então uma corrupção. Conforme está lá em 1 Coríntios 5, 6. Em 1 Coríntios 5, 6 diz assim: não é boa a vossa factância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E essa palavra factância representa arrogância. Então, o que Jesus está falando aqui? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa?
Quando uma pessoa ela é religiosa, ela vai ver apenas aquilo que está diante dos seus olhos. Então, o que Jesus está falando? Porque naquele momento, as pessoas elas estavam começando a acreditar em Jesus, começando a seguir os mandamentos, mas estava começando a ser introduzido novamente no seu meio o judaísmo. O judaísmo não acredita em Jesus. Então, o que Paulo está falando nesse momento? Está mostrando para aquele povo que se eles colocarem, nem que fosse um pouco de judaísmo dentro de Jesus ali, iria estragar todo o resto. Assim conforme quando você vai fazer um bolo, uma massa, se você coloca fermento demais, você estraga toda a massa daquele bolo e toda a massa daquele pão. E Paulo está mostrando isso naquele momento, mostrando que se eles voltassem novamente para aquele estado que eles estavam acreditando apenas no judaísmo, novamente eles iriam se corromper. Tanto que aqui no versículo 6 diz assim: e limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aqui eu trago lá atrás novamente um ensino que teve aqui da palestra que teve um tempo atrás, que ele falou sobre a Páscoa. E aqui ele fala sobre nossa Páscoa. Jesus então é representado como a nossa ponte de ligação para com Deus. Ele deixou bem claro aqui na palestra que a representação do nome Páscoa é relacionada então como uma ponte. Então Jesus aqui deixa bem claro diante de Paulo que Jesus é a nossa ponte que foi sacrificado por cada um de nós. Então Paulo deixa bem claro para não voltar novamente para esse estado. E os fariseus estavam daquela forma. Eles viam apenas a religião, mas eles não viam necessariamente quem era Jesus de verdade, o que ele estava tentando mostrar de verdade. Então eles viam os milagres, mas queriam apenas sinais. Eles viam curas, mas eles queriam mesmo assim ainda sinais. Jesus alimenta 4.000, cura leprosos e anda sobre as águas. Imediatamente depois, os fariseus pedem um sinal do céu. O problema nunca foi a falta de evidências, é a falta de disposição para aceitar uma divindade que não cabe na caixa religiosa deles. Eles buscam uma versão de Deus que confirme o poder que eles já possuem. Quando o argumento acaba, a censura começa. O interessante é que no judaísmo eles têm a tendência de explicar tudo. Então, tudo para eles tem uma explicação definitiva. Nesse caso de Jesus também, eles queriam uma explicação. Conforme mostra ali, eles buscam uma versão de Deus que confirme o poder que eles possuem. Quando o argumento acaba, a censura começa. Assim conforme uma pessoa, quando ela começa a discutir com outra pessoa, de certa forma que não seja agressiva, quando acaba o argumento daquela pessoa, ela começa a partir para a ignorância, começa a falar palavrão, começa a xingar a pessoa, agredir e por aí vai. Então, quando se acaba os argumentos, parte então para a censura. E naquele momento, com os fariseus foram dessa forma. Eles não compreendiam Jesus. Jesus falavam de coisas do reino. Eles queriam entender de coisas da terra, de coisas da religião a qual eles serviam. E diante desse ato deles não entender diante desse ato deles não entenderem verdadeiramente quem era Jesus de verdade, eles acabaram então, a gente vê aqui no final da vida de Jesus, acabaram crucificando e fazendo diversas outras atrocidades ao longo e ao final da sua vida. E assim foi também com os discípulos, que toda vez que o nome de Jesus era anunciado, era da mesma forma. Eles não entendiam o espiritual de Jesus e, como consequência, acabavam partindo então para a ignorância. Então, conforme mostra ali, o problema nunca foi a falta de evidências, é a falta de disposição para aceitar a divindade que não cabe na caixa religiosa deles. Então, uma coisa importante que hoje em dia o que muito acontece, principalmente no meio das pessoas que começam a estudar muito, conhecer muito sobre teologia, é achar que sabe tudo sobre a Bíblia. E esse é um grande erro que muitas pessoas caem dentro dele,
Porque não adianta a gente querer entender tudo, a gente nunca vai entender tudo. Porque se a gente entender tudo, nós seremos deuses, e a gente nunca vai ser Deus. Então, somente Deus conhece todas as coisas. E no judaísmo, eles não aceitam isso. Eles têm que ter uma resposta para toda coisa que está diante da Bíblia. E a gente vê que esse erro acontece também nas pessoas que, conforme eu falei, começam a estudar teologia. Que, diante até mesmo de diálogos relacionados a partes da Bíblia, se ele pensa diferente de outra pessoa, ele não aceita a opinião da outra pessoa, mas sim apenas a opinião dele mesmo. Então, apenas ele está certo e a outra pessoa está errada. E esse é um grande erro que muitas pessoas caem, que é essa mesma arrogância, a factância que os judeus caíam e eles não percebiam. E ali entra no versículo do 10 ao 13, Marcos 8, 10 ao 13, que é essa parte dos fariseus tentando confrontar Jesus com esse sinal. E ali o viés de confirmação. Os fariseus exigiam um sinal do céu, logo após a multiplicação dos pães. Viés de confirmação seria algo como se fosse uma maneira que eu viesse confirmar aquilo que eu acredito. Então, por exemplo, se eu começo a acreditar que essa cadeira é uma mesa, eu começo a fazer de tudo para que as outras pessoas ao meu redor acreditem que essa cadeira é uma mesa. Isso é um viés de confirmação. É eu tentar convencer outra pessoa a acreditar naquilo que somente eu acredito que é uma verdade. E o farisaísmo era da mesma forma. Eles queriam, dessa forma, algo para confirmar aquilo que eles acreditavam, mas Jesus não fez o que eles queriam que fizesse. O problema nunca foi a falta de evidência empírica, é a exigência de um milagre que se encaixe na caixa pré-fabricada de suas crenças. Eles não buscam a Deus, buscam uma versão de Deus que não subverta a autoridade deles. Então, eles queriam encaixar Jesus naquele ato dentro das suas religiões, porque suponha que Jesus satisfazesse o desejo deles e fizesse um sinal. Fazendo esse sinal, Jesus estaria submetido a tudo que eles viessem a pedir depois desses versículos. Então, Jesus sabia muito bem o que estava dentro do interior deles. Eles não estavam pedindo apenas um sinal. Eles queriam continuar no seu engano e queriam que Jesus confirmasse o seu engano o resto da vida. E ali o diagnóstico endurecido, que se encontra em Marcos 8, do 17 ao 21. As 5 perguntas cirúrgicas que Jesus faz. E ali traz essa representação, que é uma representação como se fosse em um computador. O computador ele vai ter os seus sensores de entrada, que ali é representado então como os olhos e o ouvido, que são 100% funcionais. Ou seja, os discípulos ouviram tudo aquilo que Jesus falou para ele ao longo de suas vidas e ao longo do seu ministério. Então representa como a entrada desses sensores. Os dados brutos significam os milagres de Jesus. Mas apesar de Jesus ter feito tantas coisas ao longo do seu ministério, chegou o momento que esses milagres bateram nesse muro. Esse muro era o coração endurecido dos discípulos. E naquele momento eles não conseguiram entender se, conforme mostra na imagem, se os milagres tivessem passado por esse muro, iria para a placa-mãe, que é a placa-mãe do computador, que seria então o coração e o espírito. A placa-mãe do computador é o coração do computador. Então, nesse momento, se tivesse passado por esse muro, eles iriam entender dentro do seu coração e dentro do seu espírito quem era Jesus de verdade. Jesus vai com essa indagação, então, do versículo 17 ao 21, dizendo essas 5 perguntas: ainda não percebeis, nem entendeis? Ainda tendes o coração endurecido? Tem olhos, não vedes? Tem ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Jesus está confrontando todas aquelas pessoas naquele momento, porque eles estão presenciando tudo aquilo que está sendo proposto para eles, mas mesmo assim,
eles continuam não entendendo de verdade quem é Deus de verdade. E ele fala, o endurecimento não vem da maldade humana, vem do excesso da lógica carnal, tentando processar uma realidade espiritual. O instrumento de compreensão está adormecido. E ali o coração endurecido não é exclusividade do pecador que não conhece a Deus. Então não é apenas a pessoa que está lá fora que tem um coração endurecido, porque eu posso muito bem estar dentro da igreja e mesmo assim também ter o meu coração endurecido. E o coração de quem conhece, viu e viveu, mas não aceitou a camada profunda da realidade. Endurecimento não vem de maldade, mas de excesso de lógica carnal, tentando, sem sucesso, processar uma realidade puramente espiritual. E ali entra na parábola em ação, que é do versículo 22 ao 26, que é o ponto central. Do 22 ao 26 diz assim, a cura do cego em Betsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tocando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes se via alguma coisa. E levando ele aos olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou pôr-lhes as mãos aos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. 2 pontos importantes aqui, que fala, perguntou-lhe se via alguma coisa. E outra coisa sobre, vejo como árvores que andam. Então aqui, esse caso está representando os discípulos, porque os discípulos, eles enxergavam Jesus parcialmente e distorcidamente. Eles enxergavam Jesus, aquilo que eles estavam vendo. Estavam vendo ali o corpo de Jesus, estavam vendo os milagres e tudo aquilo que Jesus fazia. Mas eles estavam tendo uma visão distorcida daquilo que realmente era Jesus de verdade. E ali mostra sobre essa visão. Primeira, a cegueira total. Quando nós estamos no mundo, nós temos essa cegueira total de quem nós somos de verdade, quem é nosso Criador, de onde nós viemos e para onde nós vamos após a nossa vida. Chega um momento, nós entramos dentro da igreja e temos ainda essa visão distorcida e parcial, porque muitas das vezes acaba que a própria religião envolta dentro da própria igreja acaba não deixando nós mesmos ver quem é Jesus de verdade. E essa religião distorce a nossa visão e a gente, conforme mostra aqui, acaba vendo pessoas como árvores andando. Então aqui está fazendo como se fosse uma paródia de comédia, porque a gente imagina árvores andando. Então são pessoas que não conseguem ver plenamente. E chega um momento então que tem essa restauração completa, que é a partir do momento que a gente começa a viver de verdade quem é Jesus em sua essência. E aí sim a gente começa a entender quem ele é de verdade. E ele fala, o único milagre em todo o Novo Testamento realizado em 2 etapas. Por que Jesus não curou de uma vez? Porque a cura física do homem cego é o espelho exato do estado espiritual dos discípulos. E uma coisa interessante sobre o caso de Jesus cuspir na terra e passar o lodo daquela terra sobre os olhos dos discípulos. Uma coisa que me marcou profundamente, eu lembro até hoje, que eu não esqueço, foi sobre uma pregação do pastor presidente lá de Juiz de Fora, que ele falou sobre esse ato de Jesus cuspir na terra. Esse simples ato, se a gente olha hoje, é um ato nojento, mas ele deu uma explicação muito profunda e depois eu fui procurar entender e realmente era aquilo que ele dizia. Lá mostra que ele cuspiu na terra, mas o ato da saliva, ele tem propriedades curativas que muitas pessoas não entendiam. Então, o ato de Jesus cuspir na terra era um próprio ato de curar o olho daquela pessoa através da sua própria saliva.
Então, Jesus aplica esse lodo na visão dele e cura parcialmente, então, a sua visão. E o interessante, mais pro finalzinho, que fala, não entres na aldeia. Lá em Mateus 11, 21, fala algo muito importante que diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se de Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinzas. Essa primeira parte, ai de ti, Caizim, e ai de ti, Betsaida. Betsaida era o lugar que aquele cego estava. Então Jesus está dizendo para aquele antigo cego, para ele não voltar ao seu estado original, voltar para aquele mesmo lugar ao qual ele estava. O que ele estava dizendo? Que toda vez quando você volta para um ambiente ao qual você estava contaminado, você vai se contaminar novamente naquele ambiente, porque aquele ambiente já é contaminado. Não adianta você tentar querer, com a sua pureza, tentar purificar aquele lugar, porque aquele lugar já é contaminado. Jesus está dizendo, então, depois dessa cura, não entres na aldeia de Betsaida, para ele não voltar para o mesmo lugar ao qual ele estava antigamente. A curva da cura e o milagre de duas fases. E ali o primeiro toque. Vejo homens como árvores andando. A fé distorcida, o reconhecimento de formas vagas e de movimento. A religião em seu estado inicial. Você sabe que há algo lá, mas não possui nitidez. E depois, no segundo toque, vi todas as coisas claramente. A revelação absoluta. A clareza de identidade espiritual. Esse segundo toque prepara o terreno para transformação em atos. Os discípulos não são totalmente cegos. Eles veem Jesus, assistem seus milagres e escutam os sermões. Porém, tudo chega sem nitidez. Eles possuem as formas, mas não a clareza. Eles precisam desesperadamente de um segundo toque. Se a gente pega ao longo da história, a gente vai ver diversos avivamentos, diversas manifestações de Deus que foram primordiais para uma presença de Deus genuína no meio do seu povo. A gente vai ver daqui a pouco, sobre Atos 2. A gente tem a história da Rua Azusa, a gente tem avivamento de Gales, diversas outras etapas e diversos outros movimentos de avivamento. Existem pontos em comuns entre todos esses avivamentos. Não são as suas religiões, não são as suas igrejas, não são o fato deles apenas lerem a Bíblia, mas sim são o fato deles entenderem espiritualmente quem eles são de verdade e quem realmente eles estão servindo de verdade. Se a gente pega na história do avivamento da Rua Azusa, a gente vai ver que lá foi um momento em que Deus levantou um determinado homem praticamente cego, que naquele ato começa então a se reunir pessoas. O engraçado é que as pessoas, elas deixaram de fazer tudo o que elas estavam fazendo e passavam praticamente quase que o dia todo dentro daquele lugar, apenas louvando e adorando a Deus. Então era um momento de pranto, era um momento de reconhecimento de seus pecados, de suas falhas, era um momento em que se quebrantava genuinamente na presença de Deus. Então não se tinha regras, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Era apenas entrar dentro daquele lugar e servir e sentir o Espírito Santo dentro daquele lugar. Então, essa é uma característica de avivamento de Espírito Santo. A gente vai ver em Atos 2 que a descida do Espírito Santo foi basicamente dessa mesma forma. Desceu-se sobre aquelas pessoas e elas começaram, então, a manifestar o Espírito Santo naquele lugar. Tanto que as pessoas começaram a achar que aquelas pessoas estavam embriagadas, porque começou todo-se um reboliço naquele lugar. Depois daquele reboliço, teve conversão, que a gente vai ver, de Pedro, que se eu não me engano foi 3 ou 5 mil almas depois desse momento. Então, tudo começa com uma etapa inicial. A partir do momento que se reúne pessoas dentro de um lugar,
Hoje eu não vou no culto apenas para cumprir uma regra. Hoje eu vou no culto para adorar a Deus e para me entregar inteiramente ao Espírito Santo. Se todas as pessoas viessem genuinamente à igreja com esse único intuito, não viessem apenas tentando pedir alguma coisa, tentando buscar outra coisa para o seu próprio benefício, eu tenho certeza que nós veríamos novamente as mesmas curas, os mesmos milagres e tudo aquilo que aconteceu no ano passado. A gente tem histórias de diversas pessoas que foram grandiosamente usadas no passado. Tem exemplos de Billy Graham, tem exemplos de John Wesley, o próprio na era moderna, de 2000 para frente, que é o próprio Davi Miranda. Foram diversas pessoas que foram usadas. As igrejas deles são melhores? Não são melhores. Foram pessoas que realmente se entregaram genuinamente para a presença de Deus. E a gente sabe que tudo aquilo que começa santificado, vai chegar um momento que o homem vai colocar suas mãos. Aí entra a religião. E aí que estraga e também trava todo o agir de Deus e do Espírito Santo no meio daquele povo. Infelizmente. E ali no 27 ao 30, um clarão subitâneo. Jesus pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. Jesus pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. Pedro não chegou a esta conclusão por dedução lógica ou raciocínio teológico. Foi uma revelação pura. Por um milissegundo, o véu se abriu perfeitamente. Mas ver por um instante não é o mesmo que enxergar de forma permanente. Do 27 ao 30 diz assim: e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, na qual perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? Quem diz que os homens dizem que eu sou? E responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros uns dos profetas. E aqui os discípulos estão dizendo para Jesus quem ele é de acordo com o que as outras pessoas falam. Então Jesus chega para eles e vai perguntar. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E aqui é uma pergunta pessoal, porque somente pessoas que estão próximas a Jesus poderiam responder essa pergunta. Porque se eles estivessem longe de Jesus, eles iriam responder a mesma coisa que outras pessoas responderam. Mas eles tinham essa obrigação de responder quem era Jesus de verdade. E nesse clarão, Pedro tem, conforme mostra ali, esse véu rasgado. Naquele momento ele fala: tu és o Cristo. E admoestou para que ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E aqui é interessante que Pedro, conforme mostra ali, ele abriu os olhos e ele entendeu quem é Jesus de verdade. Mas foi apenas um breve momento. Depois de outro momento, o seu lado carnal falou fortemente novamente. Ele vai então fala que ele fala tomou parte e começou Pedro fala e dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou parte e começou a repreendê-lo. Então Pedro, em outras passagens em Mateus, vai falar que Pedro repreende que de forma alguma permitiria que isso aconteceria. Então, basicamente, Pedro soube quem era Jesus em um relance. Depois, ele deixou de saber quem era Jesus novamente. E é importante a gente, conforme mostra ali, mas ver por um instante não é o mesmo que enxergar de forma permanente. A gente pode muito ver Jesus a primeiro momento, quem é Jesus de verdade. Mas se a gente voltar novamente para a mesma religiosidade, de nada vai valer. Então, é importante a gente ter esse conhecimento não apenas uma vez, 2 ou 3, mas ter esse conhecimento permanentemente. Porque vai chegar um momento que nós precisaremos falar de Jesus para outras pessoas.
e o que nós diremos de Jesus para essas outras pessoas. E ali o falso pico da mente carnal, a confissão, tu és o Cristo, e depois a repreensão. Minutos depois, Pedro repreende Jesus por falar em cruz e morte. A lógica de baixo entende poder como dominação e cruz como fracasso. Ver por um momento não é enxergar de maneira permanente. E ali a colisão de dois sistemas operacionais, o espiritual e o carnal. O carnal é a dominação e o controle, o espiritual a rendição e serviço. O carnal, a visão de vitória, que é a ausência total de sofrimento, e a lógica espiritual, o triunfo através do sacrifício. O carnal, símbolo de grandeza, que é posição visível e status, e a lógica espiritual, a cruz e a morte do ego. E aqui algo muito importante que eu demorei também para entender, que é sobre o sofrimento. Muitas pessoas hoje, elas vêm para a igreja, ela acha que simplesmente de um dia para o outro vai acabar seus sofrimentos de um dia para o outro. E a gente vai vendo ao longo da história, ao longo das nossas vidas, que não são da mesma forma que a gente acha. Porque a gente sabe que vai ter sofrimentos, vai ter dificuldades, vamos ter que lidar com diversas coisas ao longo das nossas vidas. E a gente não entende, quando a gente é mais novo, que esses sofrimentos fazem parte da nossa própria construção da nossa identidade. Porque se a gente não sofrer por diversas coisas, como nós poderemos transformar a vida de outras pessoas? Nós só vamos transformar a vida das pessoas através daquilo que a gente viveu na prática. Então, a gente demora para entender isso, mas essa é uma coisa necessária. Então, não adianta a gente tentar dizer, você vai vir para a igreja e tudo vai acabar e tudo vai melhorar. Mas a lógica é muitas das vezes completamente ao contrário. Muitas das vezes vai piorar ainda mais para depois começar a melhorar. E ali a mecânica da mudança, que Paulo deixa bem claro lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, metamorfo, que é uma metamorfose, uma mudança. E ali os dois lados, a conformidade, mudança de comportamento superficial, esforço para se adaptar a regras do sistema, a largata tentando voar. E ali representa então aquela pessoa que ela começa a adentrar dentro de sistemas a qual ela quer se encaixar. Então ela começa então a se adaptar a essa regra desse sistema. Se eu entro dentro de uma fábrica, ali existem regras que eu tenho que obedecer para estar dentro daquela fábrica trabalhando naquele lugar. Então eu começo a seguir essas regras. E através desse seguimento dessas regras, eu acabo engessando todo o meu potencial. E tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou sempre pensar, será que o que eu estou fazendo aqui é de acordo com essa regra? Será que eu estou deixando de fazer é de acordo com essa regra? E a gente acaba se limitando o nosso próprio potencial no lugar que a gente está. Pelo contrário, a metamorfose, que é a estrutura interna, que é a mudança da própria natureza. Algo acontece por dentro que altera quem você é por fora. Então, a gente pode facilmente mudar o nosso exterior. A gente coloca uma roupa bonita, coloca um terno bonito, sapato bonito, a gente fica bonito por fora. Mas se a gente não mudar por dentro, de nada vai valer. Então, essa lógica da metamorfose é sempre a mudança de dentro para fora. A gente vê que, no caso da largata, até ela virar uma borboleta, primeiro ela vai estar dentro de um casulo. E esse casulo é um casulo escuro, apertado, e naquele momento de transformação... Naquele momento de transformação da largata, a gente vai ver que é um lugar escuro, apertado, que não tem outra opção para aquela largata. Ela vai ter que estar dentro daquele lugar e vai ter que se transformar ao longo do tempo. Então, assim com diversas outras coisas também é dessa forma. Se a gente para pensar,
Se a gente vai plantar uma árvore, a gente planta uma semente dentro daquela terra. E aquela terra é um lugar escuro, um lugar apertado, e aqui que aquela semente vai ter que fazer dentro daquela terra? Ela vai ter que começar a criar raízes, e vai começar então a abrochar. Ela vai explodir dentro daquela terra, e vai criar raízes e vai subir para cima. Assim também é na transformação e na metamorfose de cada um de nós ao longo da vida. Tem esses momentos de escuridão, no escuro, dentro dos nossos próprios casulos pessoais, até que chega um momento que a gente vai se transformar também em uma borboleta. E esse processo é doloroso, mas é necessário. Então, os discípulos tiveram que passar por isso. A gente vê que todos os discípulos passaram por isso. Pedro, João e diversos outros discípulos passaram por essa metamorfose. O tempo de esforço humano. E ali o esforço comportamental, ler mais, disciplinar mais, ver milagres, mesmo vendo Jesus ressuscitado, alguns duvidaram. A força humana tem um limite. E a intervenção de cima, que é o Atos 2, a verdadeira quebra de estrutura só ocorre quando o Espírito desce. Não é evolução, é invasão. Você pode conhecer toda a Bíblia e ainda não saber quem você é. A transformação não vem por acúmulo de informação, mas por revelação. Então, conforme falei no início, que eu procurei acúmulo de informação ao longo da minha vida. Procurei, me esforcei diversos anos, e depois eu entendi que eu precisava de apenas uma única coisa, conforme mostra ali, que era então ter essa revelação de quem eu sou de verdade, para que eu fui criado e qual que é o meu propósito nessa terra. Então, muitas pessoas passam ao longo das suas vidas sem conhecer o que elas estão fazendo aqui, para que elas vieram, qual é o seu propósito, o que Deus espera de cada um delas. E os discípulos passaram por essa transformação, até que em Atos 2 começa então essa transformação. A cegueira que não vem dos olhos, a fronteira definitiva entre acumular informação e transformar identidade. E ali entra uma coisa que a gente vive hoje, que é o sistema fiduciário, que eu já falei em uns estudos passados. E ali fala sobre o sistema fiduciário da alma. Para quem não entende ou quem não viu ainda, o sistema fiduciário é um sistema pautado em fé. Hoje a gente tem nossos dinheiros, que são pedaços de papéis. Nós acreditamos que esse dinheiro ele vale R$100, e essa fé mútua, ou seja, essa fé coletiva entre várias pessoas ao redor do mundo, acreditam que ele vale R$100, ele vale então R$100. Ele vale R$50, então ele vale R$50. Mas se a partir de amanhã todo mundo começar a falar, ou seja, dentro do Brasil, todas as pessoas no Brasil começarem a falar, esse papel não vale mais R$100, então não vai valer mais R$100. Então o sistema de fé foi pautado dentro disso, sistema fiduciário pautado em fé. Porque antes o dinheiro ele era lastreado em ouro. Então a quantidade de ouro que eu tinha valia a quantidade de papel que eu poderia ter. Então passou-se então agora por esse sistema fiduciário, e a gente está passando por essa nova transformação, que é como se fosse um sistema fiduciário 2.0, que é o sistema digital. Então daqui a alguns tempos não vai ter mais cédulas, não vai ter mais papel moeda, vai ter apenas número. A gente vai olhar na tela do celular, vai ali ver R$100 dentro da minha conta, e aquele ali é um número. Então aquilo ali vai representar o nosso dinheiro. Então o sistema fiduciário é pautado nessa fé, e essa nova fé que está sendo construída agora, que é o sistema digital. Então ali, o que é então? O papel sem valor. O dinheiro não tem valor físico ou intrínseco. Sem um acordo coletivo, é apenas papel impresso. E o acordo de fé, a civilização funciona porque escolhemos acreditar na representação daquele valor. A sua identidade no reino opera sobre a mesma lei fiduciária. O valor dado por Deus só se torna realidade na sua vida através da moeda da sua fé. Então, a nossa identidade representa também esse mesmo sistema fiduciário. Nós só vamos acreditar quem nós somos de verdade a partir do momento que a gente começa a conhecer de verdade
com base na fé. Então Deus disse que eu sou isso, então se eu começar a acreditar que eu sou isso, eu vou ser isso que Ele disse que eu vou ser. Mas da mesma forma, se eu não acreditar, também não vou ser. E existe uma frase que eu acho muito interessante, que é do criador da Ford. Ele disse que se você acreditar que você pode, e se você acreditar que você não pode, das duas maneiras você está correto. Então, assim também é com as coisas de Deus. E ali a camada mais profunda da realidade. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Vemos apenas a superfície ali, que é o sentido físico, onde os discípulos viviam, vendo Jesus, escutando palavras, operando a lógica humana. E a profundidade, que é a fé, não é a negação da realidade, é o instrumento interno para acessar do que tudo que é visível, começar a se ver como Deus o vê. Então, os discípulos estavam naquele momento vendo apenas a superfície. E a gente tem o caso de Pedro também, que anda nas águas com Jesus, vendo Jesus andar sobre as águas. Naquele momento ele fala para Jesus: se tu és mesmo o Cristo, manda eu ir com você até as águas. Jesus fala: vem, e Pedro vai com Jesus. Ele está vendo então, conforme mostraria, apenas a superfície. Então, o crer, existe uma superfície, você acredita ali naquilo que você está vendo. Mas Pedro, ele não acreditou na profundidade. Diante desse ato, ele não acreditar na profundidade, ele acabou afundando. E essa profundidade acaba também afetando cada um de nós, conforme mostra em Hebreus, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé é muito mais daquilo que a gente fala nos cultos, fala em versículos bíblicos que nós lemos. A fé vai muito mais além daquilo que a gente imagina. É muito mais profundo do que simples palavras de acreditar ou crer em alguma coisa. E ali a equação da identidade. 3 exemplos ali, que é Pedro, Moisés e Gideão. O certificado, a declaração de Deus, e a moeda de troca, a fé, a substância. Então, para ter essa metamorfose, primeiro tem que ter o certificado, a declaração de Deus para cada um de nós. Deus declarou para nós alguma coisa antes de nós nascermos. Nós, conforme falei, não nascemos à toa. Nós temos um propósito e temos um chamado para alguma coisa. Então, Deus já declarou alguma coisa sobre cada um de nós. Para isso ter efeito, nós precisamos ter a fé, a substância, para que ele ali se materializar ao longo das nossas vidas. Para então ter essa metamorfose. Com essas pessoas foram dessa forma, eles tiveram um certificado. Jesus falou para Pedro: tu és o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. E qual que foi a falha de Pedro? Ele tinha o certificado, mas faltava a fé para gastar essa identidade. Moisés tinha o certificado, chamado para liderar uma nação. E qual que foi a falha dele? Êxodo 3:11. Olhou para a sua história de fracasso em vez do endosso de Deus. Então Moisés, ao invés de olhar para aquilo que Deus estava chamando ele para fazer, ele começa a olhar para toda a sua história de fracasso antes de Deus chamar ele verdadeiramente. E Gideão foi a mesma coisa. Deus fala para Gideão, Juízes 6:12, que ele era um homem poderoso e valente, mas ele sentia-se o menor da tribo, riu do certificado. Então, essas 3 pessoas tiveram 3 chamados, mas eles, em determinado momento, eles desacreditaram daquilo que o próprio Deus, o seu próprio Criador, falou sobre ele mesmo. E assim também é nas nossas vidas. Vamos pegar um exemplo, quem é pai e mãe sabe muito bem sobre aquilo que você fala sobre o seu filho e fala também para o seu filho. Aquilo que você fala para o seu filho define sobre a realidade que ele vai viver daqui a alguns anos. A gente vê diversos exemplos, não só próximos a nós, mas ao redor do mundo. A gente vê
em noticiários, a gente vê diversas coisas. Toda a construção de personalidade de uma criança, ela começa então ao entorno dos seus 2, 3 anos e vai ao entorno dos seus 7 e vai indo até os seus 10 anos. E nesse tempo dessa história da vida dessa criança, tudo que um pai e uma mãe diz para o seu filho vai definir quem ele vai ser ao longo da sua vida. Se o pai e a mãe vivem falando que o filho não presta, que o filho é um imprestável, não vale nada, por aí vai, ele vai se transformar exatamente isso que diz para ele ao longo da vida. Então, tudo isso impacta essa criança e esse possível adulto lá na frente. E a gente vê hoje pessoas completamente perdidas, não sabe quem elas são, não sabe para que elas foram chamadas e não sabe o que elas vão fazer das suas vidas, mesmo estando com 50 anos dentro da casa dos seus próprios pais. Então, isso muitas das vezes impacta também a vida de uma pessoa em saber quem ela é de verdade. Então, com essas 3 pessoas foram dessa forma. Eles acreditaram em tudo o que foram ditos sobre eles por outras pessoas, mas eles não acreditaram aquilo que Deus disse quem elas eram de verdade. E ali o romper das trevas, Gálatas 3:26, porque sois todos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esse movimento de dentro para fora, essa revelação que quebra todas as travas do espectador, não pode ser fabricada, ele é recebida. Isso que acontece em Atos 2, é aqui que o sistema interno é finalmente renovado. E ali a peça que faltava, a transição de Marcos, que a gente está vendo, para Atos, que é o Pentecostes. O que aconteceu entre os evangelhos e o livro de Atos? Não foi a passagem de tempo, não foi mais educação teológica ou refinamento moral. Foi a reescrita do sistema operacional interno. A descida do Espírito Santo em Atos 2 foi o segundo toque. Homens que viviam de disciplina religiosa passaram a operar a partir da revelação inegável de quem eles eram. E Atos 2, então, retrata sobre essa descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentadas. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, vários religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão. Estavam confusa, porque cada um os ouvia falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estavam falando? Como, pois, os ouvistes cada um na sua própria língua em que vós que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frigia, e Panfilia, Egito, e partes de Líbia, da Líbia, junto a Cirene, e farosteiros romanos, tanto judeu como prosélitos, cretenses, árabes, e todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: quem quer isto dizer? E os outros, zombando, dizia: estão cheios de demônios. E essa passagem marca então uma transição de personalidade. O que eles não entendiam em Marcos 8, eles começaram então a entender em Atos 2. A princípio, pastor, quantos que estava lá em Atos? Era mais de 120, não era? Você não lembra? Era 500. 500? Até ficar 120 só. 120.
A gente vê que aqui em Atos 2, que no começo começou várias pessoas a seguir Jesus e esperar essa descida do Espírito Santo, que Jesus deixou bem claro que ele iria enviar um Consolador. E de acordo com alguns dados que dizem que algo em torno de 500, mais ou menos, 500 pessoas estavam esperando essa descida do Espírito Santo. Mas foi se passando os dias e as pessoas foram desanimando. E depois de algum tempo restaram apenas esses 120 que ficaram ali esperando essa descida do Espírito Santo. E essa paciência deles nesse ato de esperar o Espírito Santo, eles puderam presenciar esse mover e puderam presenciar tudo aquilo que Deus iria fazer através desse simples ato. E conforme falei, diversos avivamentos foram assim também. O avivamento mais conhecido da Rua Azusa retrata muito bem sobre isso. Conforme falei, um simples pastor, que não era uma pessoa rica, era uma pessoa pobre, quase cega, foi chamado por Deus e devido desse ato que ele quebrantou o seu coração, começou-se a mover naquele lugar na Rua Azusa. E comentários diziam que a presença de Deus era sentida a quarteirões de distância daquele lugar. Tamanha era a presença sobre aquele lugar. Então, quando se há um quebrantamento e há características, primeiro, espera, quebrantamento e paciência para esperar aquilo que Deus tem na vida da pessoa, a gente vai viver isso que Deus espera de cada um de nós. Então, muito se espera um novo avivamento, um novo e último avivamento novamente, que vai marcar assim a vinda de Jesus Cristo. Mas a gente vê ao longo da história, talvez esse avivamento não seja uma manifestação externa, mas sim seja uma manifestação de dentro para fora, pessoas reconhecendo internamente que elas são totalmente dependentes, ou seja, pessoas que realmente entregam o seu coração profundamente para Deus e assim começam a despertar esse fogo no coração dessas pessoas. E o interessante é que se uma pessoa queimar no seu coração profundamente, outras pessoas serão contagiadas por esse mesmo fogo do Espírito Santo. E a gente vê ao longo da história, lá em Atos 4, logo depois da descida e as primeiras conversões, a gente vai ver que Pedro e João vai diante do Sinédrio para tentar mostrar e justificar o que eles estavam fazendo. E ali Pedro e João de pé no exato tribunal que mandou matar Jesus. E Pedro e João estavam naquele momento diante do mesmo lugar que Jesus foi condenado à morte diante do Sinédrio. E ali diz em Atos 4, estando eles falando o povo, sobrevieram aos sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito, de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E aqui deixa bem claro que eles estavam doendo-se muito. Em outras palavras, eles estavam com muita raiva do que eles estavam fazendo. Eles estavam espalhando o nome de Jesus para outras pessoas naquele momento. E prossegue no 3, e lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou ao número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E a gente vê que, assim conforme foi com Jesus, com João e com Pedro foi a mesma coisa. Aquelas mesmas pessoas que deveriam dar o exemplo de Deus, eram aquelas pessoas que estavam novamente condenando Pedro e João por os atos que eles estavam fazendo. Assim conforme os mesmos religiosos que eram para ser exemplos estavam novamente condenando eles. E ali, prossegue no 7, e pondo-se no meio, perguntaram, com que poder ao nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados
acerca de benefício feito de um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse e que está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Obrigado. E aqui há algo interessante, que Pedro e João, a princípio, antes dessa conversão em Atos, eles tinham certo receio em algumas coisas relacionadas a Jesus. E depois da descida do Espírito Santo, é como se eles tivessem perdido praticamente todo o medo que eles tinham de até mesmo perder a sua própria vida em prol a esse nome que eles estavam carregando. E a gente vê que aqui eles, como se fosse dizer uma linguagem de hoje, eles vão preso com o maior prazer em nome de Jesus Cristo. E aqui o interessante no 11 fala, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Os edificadores aqui, eles são representados pelos próprios judeus que rejeitaram Jesus Cristo. E a pedra, a cabeça de esquina, o pastor vai saber que ele é mestre de construção, cabeça de esquina representa então como se fosse aquela quina que sustenta toda a casa. Então é como se fosse a coluna que sustenta a casa. Então eles rejeitaram a própria coluna e decidiram seguir com as suas próprias religiosidades. Então eles rejeitaram essa cabeça de esquina que é a própria sustento de tudo. E Pedro então, estando diante desse tribunal, Pedro e João, a máquina de intimidação institucional, o sistema espera duas coisas: submissão total e pânico absoluto. A pergunta armadilha: com que poder ou em que nome fizeste isso? E ali, apesar de todas as coisas, conforme mostra ali a paresia, ousadia, que deixa-se bem claro que o Espírito Santo ele dá ousadia para a pessoa pregar o Evangelho. Então, após a descida do Espírito Santo, ele dá ousadia para Pedro e João. E apesar das ameaças da prisão e do medo institucional, eles continuam seguindo firme com essa palavra que eles estavam transmitindo para as pessoas. Ele fala, liberdade total de fala, não é talento retórico, nem coragem ou ensaiada. É a qualidade intrínseca de quem não tem absolutamente nada a esconder e nada a perder. O tribunal era formado por especialistas em retórica, mas não conseguiram classificar o que viam. A única conclusão possível, reconheciam que haviam estado com Jesus. Então, conforme mostra ali, depois da descida do Espírito Santo, eles não tinham nada mais a esconder e nada mais a perder. A gente vê diversas histórias, principalmente heróis da fé, que pessoas que deram as suas próprias vidas em prol a esse evangelho, em prol a esse nome ao longo da história. Diversas pessoas que não se importaram com as suas próprias vidas, decidiram dar tudo que elas tinham para seguir e espalhar esse nome precioso. E assim também foi com Pedro e João. E ali o colapso estratégico do Sinédrio. O coxo de 40 anos curado está em pé na sala. E a confissão das portas fechadas. Não podemos negar, a solução do sistema é a ameaça institucional e a censura prévia. Quando um sistema de poder não consegue refutar uma verdade com fatos, ele tenta silenciar por decreto. A censura é sempre o sinal claro de que o argumento acabou.
E a resposta da comunidade transformada. A oração do capítulo 4, Pedro e João retornam com a ameaça de morte da maior tribunal do país. O que a igreja faz? Eles não oram pedindo proteção, não pedem para Deus nos dar segurança. Pede para que conceda aos teus servos que com toda a ousadia falem da tua palavra. E as consequências, causas internalizadas pelo Espírito, não recusam diante de ameaças, elas crescem. É o lugar em que estavam reunidos, moveu-se, e o Espírito não recua, ele expande. Então, ao invés deles recuarem, igual eles faziam em Marcos 8, com medo e até mesmo não entender o que eles estavam fazendo, eles continuam indo mais profundamente e continuam não tendo medo mais nada do que iria acontecer com eles mesmos. A única questão que eles queriam fazer era pregar e espalhar o evangelho. Tanto que a gente vê que depois de Pentecostes, eles passam de 120 para 5.000 pessoas em poucos dias. E a gente vê o poder do Espírito Santo quando uma pessoa deixa-se ser usada profundamente e genuinamente pela sua presença. E ali então representa sobre o novo sistema fiduciário. O sistema fiduciário do mundo ele é lastreado no mundo, que é baseado na fé no temporário, ou seja, poder humano flutuante e dinheiro. Já o lastro do reino, ele é baseado em um Cristo ressurreto e inabalável. Quando o valor interno muda por revelação, a posse material perde seu domínio psicológico. O efeito, um coração, uma alma. A comunidade não impôs uma regra de doação. A unidade era puramente espiritual. Ninguém dizia que coisa alguma era sua. E aqui entra um caso muito interessante em Atos 4:32, que aqui retrata sobre o que é realmente ser uma igreja de verdade. E aqui diz no texto, no título, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era um coração e uma alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foi vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, ou seja, uma herança, vendeu-se e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então hoje, se uma pessoa quiser saber o que é uma igreja de verdade, isso é uma igreja de verdade. Porque se a gente vê hoje, o que menos acontece é isso. A gente tem diversas igrejas que são bilionárias, milionárias, possuem muitas riquezas, mas essas próprias igrejas, elas sabem muito bem que ao lado dessa própria igreja pode ter uma pessoa que está passando fome, necessitada de alguma coisa, mas mesmo assim elas decidem não enxergar esses necessitados, decidem priorizar apenas o acúmulo de suas próprias riquezas. E a gente vê que o propósito de igreja nunca foi ser o templo egoísta, mas foi ser sempre o templo compartilhado entre pessoas. Então, do que vale uma pessoa estar dentro de uma igreja, se eu tiver diversas posses, mas eu souber que uma pessoa ao meu lado está passando uma dificuldade? Do que vale eu ter ter muito dinheiro, ter carro, ou souber que alguma pessoa está precisando de uma ajuda e eu não ajudar? Igreja de verdade é isso que fala aqui em Atos 4. As pessoas vendiam e repartiam de igual para todas as pessoas. Isso sim é uma igreja de verdade. Porque placa de nada vale se não tiver a união, que é a união que vai fazer o mover de Deus no meio das pessoas.
E ali o instrumento que mudou tudo, a prova definitiva. De Marcos 8, o homem natural, a situação, nível de perigo baixo, falta de pão no deserto. E a resposta, ansiedade, enfraquecimento e mente voltada para a terra. Já o homem transformado, a situação, nível de perigo letal, julgamento diante do tribunal. E a resposta, poder, graça, ousadia e clareza teológica cristalina. A situação piorou muito, mas a máquina de intimidação quebra, porque a identidade tornou-se inabalável. O homem finalmente se conheceu. Então, toda vez que uma pessoa se conhece de verdade, por mais que um sistema bata para tentar diminuir ou tentar parar essa pessoa, depois que ela se conhece de verdade, fica impossível dela voltar ao seu estado original. Assim, conforme tem uma frase de um famoso físico que fala que uma mente que ela é transformada, ela é impossível de voltar ao seu estado original. Então, a partir do momento que você conhece alguma coisa, fica impossível você não conhecer mais aquilo que você conheceu. E assim também é Deus nas nossas vidas. A partir do momento que a gente conhece, sabe quem nós somos, nos posicionamos, quem nós realmente devemos ser de verdade, nada pode nos parar nessa terra. E ali a pergunta inicial e também a pergunta final. Quem é você? Você não é a sua fogueira de negações. Você não é as suas confissões temporárias de sucesso. Você é exatamente quem o Espírito revela quem você é. A liberdade definitiva surge quando a sua identidade é algo que ninguém pode confiscar. A impossibilidade absoluta de ficar quieto. Então, quando você descobre de verdade quem você é, uma das características que você não consegue mais controlar é você ficar quieto diante de tantas coisas acontecendo ao seu redor. Você vai expor tudo aquilo que está de errado. Por quê? Porque você sabe que aquilo está errado e você não consegue mais ficar quieto em nenhuma situação. Então, por mais que pague por situações, por mais que você sofra por aquilo, mas vale mais você sofrer e realmente você ouvir naquele grande dia, vinde benditos do meu Pai, ou você ouvir vinde benditos do meu Pai, do que você ouvir naquele grande dia, nunca vos conheci. Porque nós podemos muito bem estar dentro da igreja, seguir todos os mandamentos, seguir todos os rituais, e nós sermos aquelas pessoas que Jesus vai dizer no final, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, não porque nunca te vi dentro da igreja, porque nunca te conheci verdadeiramente, porque você nunca conheceu o meu profundo de verdade. Então, essa mensagem representa isso para cada um de nós, essa transformação que cada um devemos ter ao longo das nossas vidas. Porque ritual não leva a lugar nenhum. Mas quando a gente começa a seguir Atos 2 verdadeiramente, a gente começa realmente a seguir diante daquilo que Deus espera. E com a possibilidade também de viver os mesmos milagres que a gente viu lá atrás com diversas pessoas, que também são mesmos carnais, iguais nós somos nos dias de hoje.